Sejam bem-vindos aí a mais um semestre, mais um período letivo. A gente continua aqui na nossa pandemia de Covid, então a gente está de casa tentando fazer o melhor aí por vocês, tentando passar da melhor forma possível o conteúdo, né? Assim como nos outros períodos, as aulas vão ser gravadas. Depois que eu fizer uma edição simples e rápida nelas, elas vão ser disponibilizadas no Moodle, na plataforma Moodle da universidade. Uma coisa que é importante a gente já começar a conversar antes de eu sair do primeiro slide é que vocês entendam que a aula gravada não substitui essa aula que a gente está tendo agora, né? Então, sempre que possível, estejam presentes nas aulas para a gente poder conversar bastante. O curso, eu acho que o assunto ele é interessante para todos, né? Independentemente se você vai trabalhar com rede de computadores ou não, o assunto é importante, porque, afinal de contas, todo mundo que está aqui conectado é usuário de rede, né? A gente está fazendo uma transmissão da nossa aula de redes utilizando a rede, com A maiúsculo. Então, são conceitos importantes para vocês. Então, eu convido, né, estejam sempre presentes aí na aula e sempre participem bastante, tá bom? Eu sei que é complicado, às vezes, vocês já estão trabalhando, né, às vezes de home office, ou já estão no presencial, já estão retomando aí as suas atividades, e às vezes não dá para chegar às 7 horas. Não tem problema, tá? Eu normalmente, como a nossa aula, esse período vai ser sexta-feira, de 7 horas da noite até as 10h30, eu vou fazer 2 chamadas, e normalmente eu faço essas chamadas na metade de cada período, né? Eu vou fazer uma chamada entre 7 e 8h40, e depois eu vou fazer uma outra entre 8h50, entre 9 horas e 10h30, tá? Sempre no meio da aula, para dar tempo de todo mundo retornar do intervalo ou retornar ou chegar do trabalho. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Certinho até aí? Todos de acordo? Todos cientes? Tranquilo. Certinho. Eu sei que vocês, ou a grande maioria de vocês, não gostam muito de trabalhar com vídeo aberto, tá? Nesse início de aula, nem há necessidade de trabalhar com vídeo aberto. Porém, é muito importante a participação de vocês, né? Então, de vez em quando eu vou fazer essas perguntas meio que, por que ele está falando isso? Mas é realmente para ver se vocês estão aí acompanhando e me dando sempre um feedback. Eu preciso muito do feedback de vocês para poder replanejar aulas, melhorar conteúdo, tá? Esse curso agora ele já está com uma pegada diferente por causa do feedback de alguns alunos, né? Então, sempre que eu gerar uma pausa perguntando alguma coisa, não precisem ficar com vergonha. Pelo que eu já andei vendo aqui, eu conheço vários de vocês, tem alguns aí, se eu não me engano, eu dei aula assim que eu voltei para o UCP, tá? Em 2015, se eu não me engano. Quando vocês estavam lá no início do curso, eu tive o prazer já de começar a trabalhar com vocês, né? Como é de praxe, né? Tendo falado isso, a gente sempre se apresenta para vocês, né? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luiz Rodrigo, vulgo, para quem já me conhece, Papagaio, né? É um apelido antigo, é quase o meu nome. Só não podem errar o passarinho, tá? Não é maritaca, não é araponga, não é tucano, é papagaio. Não me chamem de urubu, porque eu sou vascaíno, vai dar ruim, tá? Então, o meu nome é Luiz Rodrigo, eu atuo na área de redes. Hoje, eu sou professor da casa, né, professor da UCP, e também trabalho no Laboratório Nacional de Computação Científica na área de redes e na área de segurança. Então, o curso que eu faço com vocês na área de redes é bem focado na minha experiência. Eu fui aluno da UCP na década de 90, né? Então, estar aqui com vocês é mais do que dar aula, é um prazer, porque daqui a pouco vocês estarão formados e a gente se formou na mesma escola, né, na mesma universidade, isso é uma coisa muito gostosa.
Eu tenho muito orgulho de ter me formado na UCP. Então, durante o período que eu estudava na UCP, eu já começava a trabalhar com redes. Então, eu mexo com redes aí desde 94. Né? Tem bastante tempo já. Sala de aula, eu estou na sala de aula basicamente desde 95, quando eu comecei a dar aula num curso de informática, que na verdade tinha uma pegada mais de clube de informática, que era o Infoclube, que era ali no Shopping Dom Pedro. E também já estou na sala de aula na universidade desde 2001, né? Que foi exatamente quando eu comecei a fazer o meu mestrado. O meu mestrado também é na área de redes e na área de segurança. Tá? Então, eu já estou nessa área, já estou na sala de aula e trabalhando com redes quase que ao mesmo tempo. Né? Eu sou apaixonado pela área de redes, adoro redes, eu acho redes uma coisa fabulosa. Né? Para quem já me conhece, já sabe dessa paixão. Redes, para mim, não é apenas infraestrutura. Redes envolve muitos conceitos que vão além da área de TI. Né? Eu sou formado como bacharel em ciência da computação e eu brinco com vocês que são futuros engenheiros, que eu morro de inveja de vocês, porque eu adoraria ter feito engenharia, né? Ter complementado o meu bacharelado com o curso de engenharia, porque vocês têm uma visão que eu demorei muito para ter na área de redes. Né? Essa disciplina, se não me engano, é de engenharia elétrica. Então, a galera que faz engenharia elétrica, e eu acho que grande parte dos alunos de engenharia, acabam tendo algumas aulas que, quando chegam no curso de redes, alguns conceitos caem, as fichas vão caindo. Né? A gente vai falar de rede sem fio, a gente vai falar de sinal de portadora, a gente vai falar de frente de onda, de atenuação, e aí para a galera que é de TI, né, que é uma galera que não tem muito esses conceitos, ou não tinha muito esses conceitos, acaba ficando um pouco, entende, mas não consegue assimilar, não consegue entender realmente como um engenheiro, como vocês conseguem. Né? Tanto é que o curso, eu remodelei ele pensando em vocês, pensando na galera de engenharia, que já tem toda uma pegada matemática por trás, então eu não preciso ficar me preocupando com alguns detalhes aqui. Né? Então, esse sou eu, né? Um eterno apaixonado por redes e segurança, e agora, de uns 2 ou 3 anos para cá, eu estou tentando brincar com IoT, né? IoT, que é a internet das coisas, que envolve muito programação, envolve muito redes, né? E envolve bastante a parte de eletrônica. Essa minha vida de IoT, eu agradeço a vocês, alunos da UCP, que me mostraram aí um outro mundo, né? que eu não tinha ainda um contato tão grande, e graças a vocês eu estou brincando com isso. Tá? Então, meu muito obrigado aí para a turma da engenharia. Tendo falado isso, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o nosso curso. Bem, esse curso que a gente está fazendo, pessoal, que a gente está começando hoje, ele não é um curso avançado de rede. Né? O objetivo aqui não é formar nenhum especialista em redes, não é preparar os nossos alunos para serem profissionais sênior, por exemplo, de uma empresa como a Orange, né, que é uma empresa especializada na área de redes e na área de segurança, que está aqui em Petrópolis. Né? Então, não é o nosso objetivo, mas é dar um V0, dar um nivelamento para toda a galera. A gente vai falar bastante sobre o conceito de redes locais, redes geograficamente distribuídas. Né? Hoje, aqui em Petrópolis, nós já temos vários colegas, vários alunos que já estão atuando em redes metropolitanas, né? Já estão trabalhando em alguns provedores locais, ou em alguns provedores que fornecem acesso local, não necessariamente um provedor local. Então, a gente vai trocar bastante ideia sobre isso, né? A diferença de como é que eu vou criar uma rede local, uma rede geograficamente distribuída, quais são os desafios, como é que eu vou analisar os protocolos, né? Como é que eu vou analisar as várias camadas ali da pilha TCP/IP e da pilha RMOS, quando usar uma ou quando usar outra. Né?
A gente vai falar um pouco sobre os conceitos ligados à transmissão da informação, porque esses conceitos vocês já tiveram nos cursos, em pelo menos 2 ou 3 cursos, para quem fez engenharia elétrica, né, ali na parte de questão de sinais, né, onde vocês estudam a questão de ondas, né, de modulação, né, e então eu vou meio que só dar um overview nesse ponto, porque nem todos são de engenharia elétrica, e vou tocar em alguns outros pontos. A gente vai falar bastante de meio físico, né, formas de transmissão, vamos estudar as 7 camadas da RMose e os seus correspondentes na pilha TCP/IP, e né, esse período, se Deus quiser, a gente vai ter tempo para isso, a gente vai brincar um pouquinho com redes em sistemas operacionais, tá? E vai falar um pouquinho de segurança em redes. Na verdade, vai ser um overview de segurança em redes, né? Quando a gente estiver estudando ali a RMose, né, o modelo de referência da OSI e a arquitetura TCP/IP ou arquitetura da internet, o objetivo de parte desse estudo é montar alguns laboratórios utilizando uma ferramenta chamada NetSync, tá? Que é um simulador de rede, onde a gente vai construir algumas topologias bem simples e algumas topologias um pouco mais sofisticadas, né? Sempre utilizando ali na base o nosso protocolo Ethernet, nosso 802.3, e, em alguns casos, utilizando umas conexões seriais e aprendendo, né, manipulando bastante a parte de roteamento IPv4. Tá? Então, esse período aí a gente vai ter uma pegada um pouco mais prática, algumas semanas, e tudo correndo bem quando a gente for falar de sistemas operacionais de rede, né? Para quem ainda não teve contato com o sistema operacional Linux, que também é uma outra paixão minha, a gente vai ter aí algumas atividades, eu provavelmente vou liberar 1 ou 2 máquinas para vocês, ou nós vamos construir algumas máquinas virtuais, aonde nós vamos instalar, por exemplo, um servidor web, um servidor de FTP, a gente vai aprender a fazer um acesso remoto, vai ver como é que funciona um DNS, né, vai abrir aí um sniffer de rede para ver como é que funciona um determinado protocolo. Tá? Então, o objetivo é que a gente consiga até 1, 2 semanas ali depois da PP, a gente finaliza a parte teórica, né, a parte que é necessária para a gente começar a fazer essas atividades, e aí a gente começa algumas atividades mais práticas. Tá? Então, a pegada do nosso curso é essa, né? O ementário, vamos dizer assim, o resumo do curso, seria esse conjunto de tópicos aí. Com relação à ementa, algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento? Falem para mim aí, abram o coraçãozinho de vocês aí. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tá de boa, né? Tá tudo bem aí. Gente, primeira aula ninguém fala, só o pessoal que já me conhece, né? Agora, tem muita gente conhecida minha aí, gente, pode falar, tá? Tem alguns alunos aí que eu já sei que só falam quando eu fico implicando, né? Deixa eu ver se tem algum aqui para mim já começar a ficar implicando. Por enquanto exemplo, tá tranquilo, Papagão. O Ian, tá vendo? O Ian já sabe que ele é uma das minhas vítimas, já se manifestou. Mano, a gente não bobeia, né, mano? Não bobeia. A Gabriela, por exemplo, é outra, que fica sempre quietinha, sentava lá no finalzinho da aula. Já sabia, eu ia falar isso. Tá vendo? Então, ó, o Lucas Braga também, que eu já conheço há muito tempo, né? Tem o Fernandes também. Então, eu vou ficar cutucando aqui vocês, tá? Se vocês não falarem, eu vou chamando vocês aqui para o bate-papo. Para quem já me conhece, eu tenho essa pegada brincalhona, tá? Não tenho como mudar, infelizmente já tentei, mas o custo é muito alto e eu prefiro rir um pouquinho com vocês, tá? Então, de vez em quando eu vou brincar, vou chamar vocês aqui para a aula para me ajudarem um pouco, senão fica muito maçante. Então, os objetivos estão claros, vamos partir para frente, então.
Nosso conteúdo, né? Teoricamente, cada tópico desse, eu vou tentar trabalhar com vocês durante uma semana. Né? Nós estamos aí com 4 aulas concentradas na sexta-feira. Eu sei que quando der umas 9, 9h30, 10 horas, vocês já vão estar quase apagando aí na frente do computador, só me escutando. Mas cada semana um tópico. Né? E eu sempre vou começar a próxima semana perguntando para vocês se ficou alguma dúvida ou se vocês querem comentar alguma coisa da aula anterior. Então, sempre o início da aula vai ser um gancho para a gente trocar uma ideia. Então, aproveitem esse momento. Tá? Redes não é uma grande novidade para muitos de vocês, né? Vocês já são usuários, vocês já começam o curso já utilizando rede, né? Antes de vir para o curso de engenharia ou para o curso de... Aqui a gente não tem ninguém da turma de rede, mas já é usuário de rede, mas vamos trocar aí uma ideia. Né? Então, vamos lá. Aqui no conteúdo programático, a introdução, né, a primeira unidade, a gente vai falar um pouquinho da evolução dos sistemas, vai falar um pouquinho sobre redes de computadores, parâmetros de comparação, eu vou falar com vocês na segunda unidade, onde eu vou estar falando de topologias, né, quais são as principais topologias, a gente vai falar um pouquinho ali da forma de conexão, né, a parte de linhas de comunicação, concentradores e bridges, eu vou falar junto com a camada, quando eu estiver começando a falar ali da RMOS, tá? Então, na terceira unidade, a gente vai falar basicamente da transmissão de informações. A galera de engenharia elétrica, principalmente, já viu isso tudo, né? Diferença de informação e sinal, diferença de um sinal analógico para um sinal digital, qual é a diferença de banda passante para taxa de transmissão, quais são os tipos de multiplexação e comutação de dados. Mas eu vou voltar nesses tópicos só para a gente dar uma boa relembrada, tá? E aí a gente segue para frente e começa a falar da quinta unidade. Tá? A quarta unidade, meios de transmissão, é basicamente o nível físico da RMOS e da pilha TCP/IP. Então, essa quarta unidade, eu vou pular ela, né? A gente vai cair direto na quinta unidade, a gente vai falar um pouquinho ali da RMOS, vai falar do TCP/IP, né? O modelo RMOS, ele nunca foi utilizado para produzir alguma coisa, ele é sempre um modelo de referência, né? A TCP/IP é o que há no mercado, se tornou padrão de fato, e o 802, né, o grupo do I3E que trata do 802, ou seja, trata da área de redes, é um grupo muito forte, que produziu padrões muito fortes, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns desses padrões. Né? 802.2, 802.3, 802.5 e aquele que a gente mais ama, que é o 802.11, que é o protocolo que a gente usa na transmissão de rede sem fio. Eu acredito que, nesse momento, a grande maioria de vocês está utilizando esse protocolo para conseguir fazer a conexão com o AP de vocês. Né? Aqui, por exemplo, aqui em casa, a gente é basicamente usuário de rede sem fio. Né? Então, rede sem fio, a gente está usando aí o 802.11. Quando a gente sair da unidade 5, a gente vai começar uma parte legal. Vai falar de meio físico. Aí vai começar a falar bastante de quais são os meios guiados, vai falar um pouquinho de fibra ótica, tipo de fibra ótica. Eu vou mostrar alguns mapas para vocês, alguns diagramas que eu acho fantásticos e é até legal para vocês mostrarem para outras pessoas como é que evoluiu e tem evoluído a rede mundial, né, do ponto de vista físico. A gente vai falar um pouquinho de rede sem fio, né, e depois, se der tempo, a gente volta a falar um pouco quando estiver ali na camada de enlace, no nível de enlace, né, as questões de quadro, como é feito a detecção de colisão. Né? Então, na unidade 7, a gente vai falar um pouco da camada de enlace. E no nível 8, é a parte, perdão, na unidade 8, é a parte que eu acho mais legal, que é a parte de roteamento e endereçamento IP. Né? Hoje, a internet só é possível
por causa, basicamente, da existência de um endereçamento IP muito simples, com a IPv4, e um roteamento baseado no melhor esforço, né? O protocolo TCP/IP, a estrutura TCP/IP, ela foi muito criticada em alguns momentos, porque ela não oferece garantias, mas mesmo sem oferecer garantias, mesmo trabalhando com melhor esforço, a gente consegue fazer uma videoaula hoje, né, com uma comunicação sem lag, com uma qualidade boa de transmissão. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho do nível de transporte, vai falar sobre os tipos de serviço que a gente consegue implementar, né, vai falar um pouquinho sobre qualidade de serviço e quais são os principais protocolos que existem nesse nível, né? Depois, a gente vai dar uma breve passada pelo nível de sessão, e depois a gente vai falar da camada ou do nível de apresentação e aplicação. Quando a gente estiver fazendo um comparativo entre a RMOS e o TCP/IP, a gente vai perceber que sessão, apresentação e aplicação são a mesma camada ou o mesmo nível na TCP/IP. Então, quando a gente chegar na unidade 13, que é a parte de sistemas operacionais de rede, e for ver a implementação disso, nós não vamos enxergar com tanta facilidade a distinção, né, da apresentação, da sessão e de aplicação. Tá? Mas aqueles que forem fazer o curso de programação para redes, que está acontecendo esse período, às terças-feiras, vai perceber isso, né? O que é a apresentação, aonde que está acontecendo a sessão e aonde que tem a minha camada de aplicação ali. Tá? Depois que a gente falar um pouquinho ali de sistemas operacionais de rede, ver alguns serviços, a gente vai comentar um pouco sobre segurança, né, de redes, né, não segurança da informação, mas segurança para redes. E no final, a gente vai falar um pouco sobre, se der tempo, né, vai falar um pouquinho sobre Metro Ethernet, né, e ATM. Originalmente o tópico era ATM, mas ATM é uma coisa que está basicamente morta, você quase não vê mais o uso de ATM. E o que se fala muito hoje, né, as maiores implementações hoje de rede metro, de rede metropolitana, é com o Metro Ethernet, que implementa aí umas coisas bem legais, que dá até para a gente simular em um ambiente Cisco. Tá? E tendo tempo, eu vou tentar montar um laboratório, mostrar para vocês aí um laboratório real de Cisco. Tá? Essa é a nossa programação. Muita coisa para fazer, muita coisa para estudar, muita coisa para ler e uma vez por semana, né? Então, a gente sempre vai ter uma pausazinha aí entre a primeira janela de aula e a segunda janela de aula, mas imaginem ficar me escutando de 7 horas da noite às 10h30. Né? Então, é importante aí que a gente faça um bate-bola, né? Que a gente vá trocando experiências. Algumas pessoas aqui eu já sei que estão trabalhando na área de redes, ou já têm um contato com redes, né? Então eu convido essas pessoas que já estão, por exemplo, na Orange, que eu já sei que alguns aqui são funcionários, estagiários da Orange, trabalham já com internet, alguns outros já estão empregados e nessas firmas estão atuando na área de redes. Vamos fazer um bate-bola, né? Quando eu estiver dando exemplos, quando eu estiver discutindo algum tipo de protocolo, algum problema, por favor, né, sintam-se à vontade, a casa é nossa, a casa está aberta para dar esse feedback de vocês, esse feeling, né, o que vocês estão acompanhando, o que vocês estão visualizando e qual é o sentimento prático dessa parte teórica que eu estou passando para vocês. Tranquilo? Beleza? De boa? De boa, professor. Então, vamos que vamos. Vamos para a parte dolorosa, né? É dolorosa para mim e dolorosa para vocês. Primeira coisa, avaliar nunca é fácil, tá? Eu quando tento avaliar vocês, eu me coloco no lugar de vocês. E, às vezes, é muito complicado fazer a avaliação da forma que a gente precisa fazer. Né? Eu sei que, às vezes, a gente vai fazer uma prova, a gente não está legal, e aí a nota não é boa.
Eu sei que, às vezes, o tópico que caiu na prova, a gente estava, né, um pouquinho de dificuldade, foi exatamente aquele que caiu, mas a gente precisa avaliar e precisa ter uma nota, né? Então, a nossa avaliação, normalmente ela é feita em cima de provas e trabalhos. Podem ser trabalhos de pesquisa ou atividades de classe, ou seja, atividades que a gente vai fazer aí uma parte prática, vai montar um laboratório, vai apresentar algum resultado, né? A primeira prova, ela tem peso 1, padrão, tá? A segunda prova, ela tem peso 2, padrão, e a terceira prova é a nossa boa e velha segunda chamada. Tá? A segunda chamada, até por causa do tempo que eu tenho de corrigir e fazer as avaliações, é normalmente uma prova. Tá? É uma prova valendo de 0 até 10. Perdi a primeira prova, posso fazer a segunda chamada. Perdi a segunda prova, posso fazer a segunda chamada. Não é obrigatório isso que eu vou falar para vocês, porém, eu costumo fazer, tá certo? Fez a primeira prova, fez a segunda, passou, teve média, não faz segunda chamada. Fez a primeira prova, fez a segunda, não obteve a média, me avisa, tá? Que a gente faz a segunda chamada. Tá? A segunda chamada não é para melhorar nota de quem já passou, é para permitir que aquele que teve algum problema fazer uma nova prova, né? Então aquele momento de, pô, não estou bem hoje, estou passando mal, tive um problema, o chefe não deixou eu sair no meu horário, cheguei tarde, vou fazer a segunda chamada, ou, puta, dei uma vacilada na prova, vou ter que fazer, não passei, não passei às vezes por bobeira, faz a segunda chamada, tá certo? Então, é assim que eu vou fazer a avaliação com vocês. A gente vai ter essa segunda chamada como sendo uma outra chance da gente alcançar o sucesso, né, da gente conseguir ter uma nota para comprovar que vocês acompanharam e aprenderam aquilo que eu estou passando para vocês. Ok? Tranquilo? De boa. Tá? Tranquilo. Show. Comentários sobre prova. Eu sei que está todo mundo em casa, eu sei que quando vocês fazem a prova, às vezes bate uma vontade de dar uma pesquisada na internet, né? Só que, né, é muito comum, no decorrer do nosso curso e da nossa vivência, principalmente quando é presencial, a gente vai aprendendo como o outro fala, né? E da forma que a gente fala, muitas das vezes, ou geralmente, é a forma que a gente escreve. A nossa fala nos denuncia. E quando a gente estava em sala de aula, o rosto de vocês, né? A forma de vocês se portarem também denunciava, né? Nosso corpo fala. Eu até brinco, né, que às vezes eu estava dando aula no presencial para vocês, e às vezes eu olhava para vocês e pulava um sinal de interrogação na cabeça de vocês, né, um sinal de exclamação, meio Fantástico Mundo de Bob. Então, quando a gente vai corrigir a prova de vocês, quando nós, professores, vamos fazer esse papel de corrigir a prova de vocês, a gente começa a encontrar coisas estranhas, né? Perguntas que são respondidas de uma maneira totalmente diferente. Não tem jeito, pessoal. O desconfiômetro liga e a gente vai na internet catar, né, a resposta, se tem aquela resposta na internet. Então, assim, respondam com as suas palavras. Eu sempre vou tentar avaliar o máximo das respostas de vocês, né? Todas as perguntas vão sair das aulas, todas as perguntas vão sair do material que eu botar para vocês pesquisarem, vão sair das nossas atividades, vão sair dos nossos exercícios. O meu objetivo não é prejudicar, o meu objetivo não é reprovar vocês. Vai chegar uma hora que eu vou ter que dar uma nota, e infelizmente o modelo que hoje dá para a gente praticar é esse. Tá? Então, sempre respondam as questões com o conhecimento de vocês. Outra coisa.
Não copia resposta do coleguinha. Tá? É muito normal, é muito comum a gente pegar provas, tá? Que a resposta é a mesma e o erro é o mesmo. E o texto é igual. Gente, pelo amor de Deus, não tem como fazer isso. Tá? Não tem como a gente justificar duas respostas com erro no mesmo lugar, com o mesmo texto. Então, assim, não copia, nem sempre o coleguinha tem a resposta correta. Às vezes você tem a resposta correta e às vezes a tua resposta, a forma como você vai posicionar a tua ideia está mais completa do que a resposta do coleguinha. Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Eu falo isso, mas eu sei que vocês acabam fazendo, mas graças a Deus tem diminuído a quantidade de vezes que eu encontro coleguinhas respondendo a mesma coisa. Quando eu encontrar a resposta do coleguinha, eu não sei qual foi o coleguinha que copiou do coleguinha. Então, o que eu faço se dois coleguinhas responderam a mesma coisa, e a questão valia 2, cada coleguinha fica com 1. Se 10 coleguinhas responderam exatamente a mesma coisa com o mesmo erro, os 10 coleguinhas ficam com 0,2. Tá? Não fiquem chateados comigo, mas eu já estou explicando para vocês. Tá bom? Respondam com as palavras de vocês, busquem as respostas no material que eu estou passando para vocês. É claro que no modelo que a gente está, a nossa prova acaba sendo uma prova onde vocês vão fazer algum tipo de consulta, né? E quem trabalha com redes, eu, por exemplo, trabalho com redes há muitos anos, tem momentos que a gente vai fazer uma consulta, tá? Então, consultem o seu material. Quem já fez disciplina de lógica comigo no presencial deve lembrar daquela folhinha que a gente fazia, né? A Gabi, eu acho que fez comigo, acho que o Ian também já fez lógica comigo. Eu vi que tem mais gente aqui que fez, mas está sem a fotinha aqui, eu só vejo a letrinha, então não tem como falar exatamente quem é quem. Mas eu não sou contra a consulta, eu sou contra a cola. Tá? Então, eu vou avaliar vocês da melhor forma possível, mas eu vou ficar muito chateado se eu ver essa cola. Né? E no final, isso acaba impactando, né? Porque vai chegar lá na frente, às vezes você está precisando, eu espero que isso não aconteça, tá? Você está precisando de 2 décimos. Puta, esse cara se empenhou, correu atrás, essa guria se empenhou, correu atrás, eu vou dar uma olhada aqui, porra, olha, todas as respostas estão com a cara dela, estão com a pegada dela, puta, não vou segurar por causa de 2 décimos, porque são guerreiros, né? Pô, chegaram aqui, ficaram comigo de 7 horas da noite até as 10h30, não faltaram, né? Eu faço aquela avaliação de vocês. Pô, legal, vou dar os 2 décimos para a pessoa. Não vou dar os 2 décimos, né? Ela conquistou os 2 décimos, porque a gente tem que avaliar como um todo. E aí eu pego aquele coleguinha que, puta, né, eu percebi que teve aí um certo plágio, não sei o quê, e aí como é que eu vou avaliar, né? Como é que eu vou dar esses 2 décimos quando eu vejo que uma pessoa não teve o esmero? Então, isso acaba pesando, tá? E a mesma coisa, pô, professor, fiquei por causa de 1 ponto, 1,5 ponto, o que você pode fazer para mim? Cara, vocês me deixam numa situação muito ruim, porque eu queria dar esse 1 ponto para vocês, eu queria dar esse 1,5 ponto, mas eu não posso, né? Porque a forma como a gente avalia vocês é através dessas provas. E como é que depois eu falo para a universidade, não, pô, o cara é gente boa, eu gosto muito dele, né? Ela é gente boa, estuda pra cacete, mas aqui ficou por 1 ponto, passei ele com 1 ponto, não rola, né? Todo período, às vezes, algumas pessoas ficam aí, eu sei que tiveram problemas no decorrer do período letivo, estão enrolados, a gente está num momento complicado, mas, gente, não me deixem nessa situação e entendam caso eu não possa fazer. Tá? Eu não mudo a regra do jogo depois que o campeonato mudou. Tá? Então, eu estou passando para vocês hoje, primeiro momento, primeiro contato, né, 40 minutos da primeira aula aí, como é que vai ser o nosso curso. Tá? Então, isso aqui é igual casamento. Né? É lógico que a qualquer momento a gente pode se divorciar, mas com relação às regras do jogo, que são essas que eu expus para vocês, tranquilo,
Entenderam como é que vai ser o nosso campeonato? Tá de boa? Tá de boa. Né? Então, além do Lucas aí, pessoal, tá justo. Se não quiser falar, põe aqui no chat, entendeu? Tá tranquilo. Né? Então, eu vou tentar... Tranquilo.